Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este espaço de estudo da lição da Escola Sabatina no canal Luz no Escuro. Hoje temos mais uma lição, temos mais uma conversa muito especial para debruçar sobre a lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 12 com um título tão especial. Vamos falar sobre a rainha Esther e Mordecai. Mas antes de prolongar a este momento, eu tenho o prazer e a honra de receber ao nosso estudo nosso amigo Atanásio Zaqueu, que vou deixar esse espaço para poder cumprimentar os nossos telespectadores. É com imenso prazer estar no canal Luz no Escuro, para assim podermos partilhar juntos a lição número 12. Quero crer que Deus irá abençoar a ti e a sua família. Peço que os acompanhe até no final do debate. Ok. Então, aí vai uma saudação calorosa a todos que estão a acompanhar a lição neste momento e que possa compartilhar este conteúdo, este material para todas as pessoas que você conhece nas redes sociais, assim como diversas plataformas digitais, no sentido de permitir com que esta mensagem não possa apenas se centralizar em si, mas possa transcender para outras pessoas. Conforme eu estava a dizer, estamos a analisar a lição número 12, com o título ou com o tema A Rainha Esther e Mordecai. Vamos ler o nosso verso áureo, que vai servir de pano de fundo durante essa explanação, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 49, verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías 49, 6. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Exatamente isso. Então percebemos por este verso que responde a algumas questões importantes. Quem? Então, ele diz que você, né? Usarei de você como sendo a luz para alcançar os gentios, mas também para poder estender a salvação para todas as pessoas até os confins da terra. Então, nós encontramos aqui Deus comandando os seus servos para que eles possam se tornar a luz para os gentios e trazer a salvação para todas as pessoas até os confins da terra. Então, a lição número 11, nós já analisamos sobre como testemunhar nas grandes cidades, que isso é necessário nos tempos atuais. Encontramos uma situação de concentração nas grandes cidades. Então, Deus nos chama para que nós possamos ser suas testemunhas. Mas, para este caso, nessa abordagem, vamos poder perceber como testemunhar é quando nós estamos numa posição que é elevada. Como testemunhar é quando nós estamos numa terra estrangeira, primeiro, e estarmos numa posição que é elevada. É a situação que nós encontramos no livro de quem? De Esther, né? É o livro de Esther. Sobre questões de contextualização, quando falamos sobre a rainha Esther e Mordecai, isso se encontra no livro de Esther, né? No livro de Esther, isso acontece Israel, né? Israel, Judá, né? Nesse caso, quando era povo judeu, Judá, foi invadido por babilônios e os moradores de Judá foram levados cativos para a Babilônia. Então, nós percebemos que isso Deus já havia profetizado através do profeta Jeremias, que o cativeiro levaria 70 anos. E dito feito, depois dos 70 anos, o povo regressou para o quê? Para Jerusalém, para poder reconstruir o quê? Os muros, o templo, tudo mais, aquilo que aconteceu justamente para poder receber o quê? O Messias. Só que durante esse percurso, alguns judeus não voltaram, conforme, depois do término dos 70 anos, alguns não voltaram. Permaneceram onde? Em Babilônia. Mas já não se tratava de Babilônia, já era Médio e Persas, né? Porque sabemos que depois de Babilônia, invadiram os Médios e Persas e tomaram o lugar e já estavam a governar. Então, é nesta época onde decorre essa história que nós estamos a tratar aqui, sobre a rainha Esther e Mordecai. E Esther, ela era uma, digamos assim, ela era uma judia. Era uma judia, né? Era uma judia e estava com seu tio, né?
estava com seu tio, que é Mordecai. Então é onde nós encontramos essa história e que posteriormente ela subiu ao palácio e ela se tornou a rainha. Então vamos ver, com base na história dela, como nós podemos testemunhar a respeito de Cristo numa cultura estrangeira, né? De que modo ou de que forma Deus pode nos ajudar nessas circunstâncias. Só para já avançarmos a analisar, primeiro vamos trazer aqui alguns pontos, né? Vai nos ajudar o nosso amigo a trazer aqui alguns pontos, como nós podemos testemunhar, né? Como podemos testemunhar numa terra estrangeira. Será que existe uma possibilidade de testemunhar ou não? Se existe, de que forma nós podemos testemunhar numa terra estrangeira? E quais são as barreiras e as limitações que nós podemos encontrar? Muito obrigado mais uma vez pelo tempo. Yes. Para testemunhar uma terra estrangeira, envolve primeiro muito companheirismo, né, com o nosso Deus. Não é fácil você testemunhar uma coisa que se calhar não tem experiência. Exato. Nós encontramos aqui a Esther, a rainha Esther, e o seu tio Mordecai, que foram grandes exemplos e que são grandes exemplos nos nossos dias. É verdade que já no nosso meio já não existem, mas através das suas ações nos mostram aqui qual é o melhor caminho que temos que seguir. Exato. Numa terra estrangeira é fácil você esconder-se, ou esconder dos seus princípios, mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, a história toda de Esther, né, nós encontramos que ambos testemunharam de Deus. Exato. Apesar que o livro de Esther não traz lá, não menciona o nome de Deus, mas eles acreditavam que existia um Deus, e através das suas vidas nós conseguimos ver nos versículos ou nos capítulos de Esther, através das suas vidas, um Deus vivo, um Deus que transforma. Exato, exato, exato. É interessante que se nós estamos num contexto de uma cultura nossa e que as pessoas nos conhecem, convivem conosco, é muito fácil manter aquilo que são os nossos princípios, né? Por quê? Porque estamos num contexto de pessoas que nos conhecem, né? Mas quando saímos do nosso contexto cultural para outro contexto, fica difícil. Primeiro é que são as barreiras. Primeiro que nós somos estrangeiros e precisamos, até um certo ponto, em primeiro lugar, podermos nos envolver com essas pessoas. Então, nós vimos, né? A lição traz aqui a descrição de quem? De Daniel com seus amigos, está a perceber? Eles foram levados cativos para onde? Para a Babilônia, está a perceber? Foram levados para a Babilônia, mas quando chegaram para lá, foram colocados alguns desafios. O primeiro desafio é sobre a questão de alimentação. Depois da alimentação é a adoração. A adoração a ídolos. A ídolos. Então, nós encontramos que o rei levantou uma estátua para que todos os moradores pudessem fazer o quê? Se curvar. Mas eles manteram-se firmes, está a perceber? Então, nós vimos que eles foram levados diante do rei e eles disseram: rei, quanto a esse assunto, nós não temos como negociar. Está a perceber? Não temos como negociar. Se o nosso Deus que nós adoramos, ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Caso contrário, não há nenhum problema. E nós vimos que eles foram jogados na fornalha de fogo e Jesus se manifestou livrando o quê? A vida deles. Então, e também nós vimos o caso de Daniel, na cova de quê? Dos leões. Nós vimos que já no império, né, das persas, né, foram colocadas leis que ninguém deveria fazer o quê? Fazer uma pressa para outro tipo de Deus, a não ser o quê? Ao rei. Mas Daniel, ele tinha um costume de todos os dias fazer o quê? Abrir a janela em direção a Jerusalém e fazer uma pressa a Deus. Quando colocaram essa lei, Daniel disse: não, eu não vou, digamos assim, não vai ser essa lei que vai fazer o quê? Que vai me abalar. Ele continuou com seu costume. É claro, foi levado diante do rei. O rei descobriu que de verdade aquilo era uma armadilha dos seus inimigos, porque as pessoas tinham inveja, digamos assim. As pessoas tinham inveja do cargo que Daniel tinha. E era uma pessoa justa diante dos homens, diante de quê? De Deus. Por isso que procuraram toda brecha, alguma coisa para lhe acusar. Só que viram que, né, a parte mais frágil de Daniel é fazer o quê? É a adoração. Então nós encontramos que Deus o livrou. Então aí fica uma lição muito importante, meu amigo. Você, independentemente seja o lugar que você esteja, você precisa permanecer fiel por aquilo que Deus é na sua vida. Não depende das circunstâncias. Nós encontramos o exemplo de José, por exemplo. Ele podia largar tudo, mas ele foi fiel. E sabemos que quando você é fiel e honra a Deus, o Senhor vai fazer o quê?
vai poder nos honrar. Nós vimos que ele conseguiu honrar todas as pessoas que permaneceram fiéis. Mas há circunstância, há momento que você vai honrar a Deus e Deus não intervir. Independentemente que seja a circunstância, o que é mais importante é fazer a coisa certa, do jeito certo e deixar tudo nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Então, Se calhar mais um outro ponto que a lição não traz de uma forma clara sim. é quando você é submisso a Deus, Uhum. automaticamente você vai atrair inimigos. Claro. Quando atrai inimigos, mas com muito carinho Deus ele dá saídas. Exato. Foi neste caso em que a Esther, tanto o Daniel, tanto a história também do seu tio, Sim. Mardoqueu, nos mostra que o ponto da perseguição é porque eles permaneceram firmes nos preceitos ou na toda a doutrina que foram ensinados. Exato. Foi esse motivo que houve um decreto Uhum. ali para que fossem mortos todos os judeus, Uhum. mas pela mão de Deus, a posterior da lição, nós vamos perceber qual foi a saída. Exato, exato. Então nós percebemos, né? Em algum momento somos colocados em desafio, que até um certo ponto a nossa vida pode estar em risco, né? Mas o que acontece é que depois daquela prova, muitas pessoas vão fazer o quê? Vão conhecer a Cristo por causa de quê? Do nosso testemunho, né? Isso aconteceu com Daniel e isso já vamos ver para quê? Para questões de Esther. Então, nós vimos que Esther, naquela época, né? Naquela época, Esther, ela foi nomeada como sendo a rainha que ia substituir a rainha anterior, que é Vasta, né? Então, o que acontece aqui, primeiro é que a rainha Esther, ela era bela, era bonita, tá a perceber? Mas também, além de ser bonita de forma exterior, mas também era bonita de forma interior. Tinha um caráter, tá a perceber? Por isso que ela foi escolhida e foi vivendo aonde? No palácio. Mas independentemente de estar no palácio, continuava a seguir aquilo que é a vontade de quem? De Deus. Então, vamos já avançar, ver como já testemunhar. Como já testemunhar já nessa situação de viver no palácio, porque Mardoqueu também entra em cena, porque também já vivia, trabalhava na corte real. Como eles conseguiram testemunhar a respeito de Deus? Primeiro, abrir parênteses. A rainha Esther tinha tudo para ser uma prostituta, tinha tudo para ser qualquer uma outra pessoa. Exato. Primeiro, não tinha seus pais já vivos. Segundo, estava numa terra estrangeira. Tinha tudo para ser qualquer coisa suja que nós conhecemos aqui no mundo. Exato. Quero dizer o que é com isto? Não importa em que situação a moça ou o moço está a viver, está envolvido nas drogas, está envolvido na prostituição, mas Deus tem um plano para ti. Exato. Assim como Esther passou por situações e assim se tornou uma rainha, você também pode se tornar uma pessoa diferente na sua sociedade, na sua casa, na escola, tanto no trabalho. Exato. Simplesmente precisa confiar em Deus. Deus vai guiar sua vida. Uau, é incrível. É perceber que quando falamos de uma terra estrangeira, é importante nós contextualizar aos nossos internautas, né? Quando falamos de uma terra estrangeira, tem terra estrangeira em termos de localização, mas também tem terra estrangeira por entender a nossa situação, nós como sendo cristãos, né? Jesus, quando faz a oração intercessória no livro de João, capítulo 17, a oração sumo sacerdotal dele, ele diz que eu oro para que não tire do mundo, mas eles não são do mundo. Quer dizer, nós estamos no mundo, mas nós não somos de quê? Do mundo. Nós não somos bem-vindos a este mundo, dá para perceber? Por quê? Porque o mundo tem costumes e hábitos que não são aceitáveis diante dos olhos de quem? De Deus. Então, amigo, você é estrangeiro, você é embaixador de Cristo, você está de passagem nessa terra. Então, como estamos de passagem nesta terra, nós estamos envolvidos em quê? Em serviço, né? Serviço, escola, família onde nós estamos. Em algum momento nós criamos pontos de atrito para essas pessoas. Vamos ver na vida de quem? De Mardoqueu, como ele foi fiel. Então percebemos que já estando no palácio, já a rainha Esther, Mardoqueu, seu tio, agora já seria muito notável, está a perceber? Já seria muito notável, porque eles eram servos fiéis e por causa dessa fidelidade, tarde ou cedo, eles seriam descobertos. Está a perceber? Porque a princípio, eles esconderam aquilo que era a sua identidade, está a perceber? Por quê? Porque se fosse logo de cara,
a rainha Esther tivesse dito que ela é uma judia, logo ela seria excluída. Quer dizer, a primeira coisa seria escolhida e seria morta, está a perceber? Por causa disso. Mas ela escondeu a sua identidade em coordenância com quem? Com seu tio. E agora já estava no trono, O que acontece é que Mordecai já fazia parte de quem? Das pessoas que guarneciam o quê? Fazia parte dos porteiros. Dos porteiros de quem? Do reino. Do reino, está a perceber? Então, tinha uma pessoa muito importante, tipo, depois do rei, Assuero, tinha a pessoa mais importante que era Amã. Está a perceber? Então, o que acontece é que todo lugar que passava Amã, então todos tinham que fazer o quê? Reverenciar. Está a perceber? Mas toda vez que passava Amã, então o que acontece com o tio de Rainha Esther? Ele não fazia o quê? Não se curvava. Então chegou um dia que os porteiros começaram a lhe perguntar, afinal, por que você vive transgredindo aquilo que são as leis do quê? Do rei? E qual foi a resposta dele? Primeiro, aquilo que você sabe e vive é difícil esconder. Exato. O povo já sabia de antemão que eles eram diferentes. Se vamos no livro de Esther, né? Exato. O capítulo 4, versículo 13 e 14, nós vamos descobrir que a causa da confusão porque eles eram diferentes. Eles não adotaram o costume do povo persa. Exato. Do povo persa. E além disso, nós vamos descobrir que quando chegou o momento de reverenciar o Amás e o Mardoqueu não o reverenciava, questionaram a ele. E ele acabou confessando quem ele era. Era um judeu. O judeu de nascença sabe que não pode reverenciar nenhum homem, simplesmente a Deus. É um dos pontos que criou com que o Amás escrevesse um decreto. Exato. O decreto esse que todos os deuses tinham que ser eliminados. Ali já começa o problema. E quando apercebeu-se o Mardoqueu que já haviam descoberto ou havia confessado quem ele era, ali já tiveram que tomar uma posição. Exato. Morrer ou negar os seus princípios. Nós encontramos grande coisa ali. Ou morrer, tinham três saídas. Eu acho que tinham três saídas. A primeira tinha que fugir do povo persa, era uma saída para não confessar quem era. Exato. A segunda posição era para abrir a mão mesmo dos seus princípios. E a terceira, que seria mais dolorosa, morrer. Morrer, mas nós descobrimos que ele tomou uma posição. Eu confio em Deus. Se é para morrer, eu prefiro dizer que eu sou um judeu. Assim confessou que eu sou um judeu. Esse houve decreto de morte para todos os judeus. Exato. Mas a lição que vai seguir fala sobre a grande vitória que o povo, que Esther, tanto todos os judeus tiveram por terem confiado no Senhor. Exato. Então, aí nós encontramos que ele revela a verdadeira identidade. Que isso já coloca em causa, né? Coloca em causa a estadia deles, né, para aquele povo persa. Então, vamos aqui acentuar uma coisa. Nós sabemos que, tarde ou cedo, por nós sermos fiéis a este mundo, nós chegaremos a um momento de tomar uma decisão. Essa decisão é individual. Ou servir a Deus, ou negociar os nossos princípios. O livro de Apocalipse, capítulo 13, mostra que nos finais dos tempos, chegará um momento em que o povo de Deus vai poder passar por uma grande prova. Essa prova vai te proibir de você comprar nem vender. Está a perceber? Então, quem vai ser fiel lá é aquele que é fiel hoje. Está a perceber? Então, se você não é fiel hoje, é claro que lá você não vai ser fiel. Então, se você vive negociando sábado, vive negociando aquilo que são os seus princípios, é claro que quando chega aquele momento vai ser muito fácil você abrir as mãos. Mas percebemos que eles não abriram os mãos. Era um momento mais tenso, está a perceber? Estavam numa posição privilegiada, que podiam camuflar, dizer que não, nós já somos povo persa, podemos reverenciar, podemos fazer todas as coisas. Afinal de contas, Deus vai entender. Mas Deus não entende a negociação de quê? De princípios. Costumes, é possível você negociar, mas princípios não pode. Porque princípios faz parte daquilo que é a sua identidade. Então, nós encontramos que a rainha também já entra em cena. Está a perceber? A rainha entra em cena e Mardoqueu cria condições de falar com a rainha. Está a perceber? Cria condições de falar com a rainha. Então, era um momento muito
tenso porque já estava o processo de perseguição para poder procurar saber quem é judeu para poder fazer o quê? Aniquilar. Então, aí entra o cenário. Então, vamos poder ler primeiro o verso, o capítulo 4 de Esther e verso 13 e 14. Aí vamos poder ver esse cenário. Então, nós percebemos que a rainha, né? A rainha, depois dessas palavras, ele vai poder ler Esther capítulo 4, verso 13 e 14. O que diz? Assim diz a palavra do Senhor. Sim, Esther 4, versículo 13 e 14. sim. 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Exato. Então, aí era uma forma de colocar em consciência a rainha, quer dizer, o seu tio Mardoqueu já estava a abordar essa situação que até um certo ponto Deus te colocou nessa posição porque ele tem um propósito. Quer dizer, o fato de a rainha estar com a rainha Esther ser a rainha não foi por causa de sorte, foi por causa de providência divina, tá a perceber? Ela podia até um certo ponto se esconder como sendo rainha, tá a perceber? Podia fazer isso, mas todas as pessoas da casa do pai dele seriam mortos, todos os deuses iam morrer. Então ela precisava fazer alguma coisa. Então, muitos de nós, até um certo ponto, por causa da posição que nos é imputado, até um certo ponto, nós camuflamos aquilo que é a nossa verdadeira identidade. Se calhar aumentar mais por causa da ganância. Exato. Porque ela sabia que aí era morte ou viver. Perder o poder ou continuar a preservar o poder. Está a perceber? Então, nós encontramos que a rainha tomou uma decisão. Qual foi a decisão que a rainha tomou? A decisão da rainha, primeiro, ver que os dois trabalhavam em coordenação. Exato. O rei estava num momento que ninguém podia importunar ao rei. Exato. Simplesmente, caso ele precisasse falar com alguém, tinha que notificar a pessoa e se aparecer perante o rei. E vamos descobrir que estava num momento solene, não querendo nenhum incômodo. Exato. Porque estava no processo de aniquilamento de todos os judeus. E nós vamos descobrir que todas as virgens que foram dadas à rainha Esther, descobrimos que juntamente com a rainha Esther houve uma sessão de jejum, oração e jejum. E assim a rainha deu a informação ao seu tio que tinha que dizer os outros também que estavam ao redor, né? Em Suzã, tinham que entrar numa sessão de orações e jejum durante 3 dias. Exato. E vamos descobrir que a rainha Esther, o terceiro dia, entra para ter com o rei. Exato. O rei levanta o seu cetro e toca no cetro a rainha e é concedido a misericórdia pelo rei. E assim começa a expor, revelou-se que era uma judia. Era uma judia, mas o edito já estava lá, que tinha que se aniquilar todos os judeus. Exato. Então, primeiro que, além dela, não sei, tentar pensar como rainha, uma forma de persuadir o rei, ela em primeiro lugar buscou a quem? Ao Senhor. Em qualquer que seja a circunstância da sua vida que você esteja a passar, a primeira pessoa que você tem que buscar em primeiro lugar para esta luta é Deus. Então, para nós que somos missionários, pode ser que nós estamos a passar momentos difíceis na nossa família, em testemunhar a respeito de Cristo, no nosso serviço e tudo mais. Eles colocam algumas leis que entram em choque com aquilo que são os nossos princípios. A primeira pessoa que temos que buscar é Deus. Buscar o Senhor. Através do quê? De oração. Através do jejum. O que aconteceu aqui. Então, deu ordem para que todos os moradores de Suzã, eles pudessem fazer o quê? Pudessem jejuar, pudessem usar sacos. Era o símbolo de quê? De humilhação. Estavam se humilhando perante Deus, pedindo para que o Senhor pudesse ser misericordioso para com eles, poderem atender. Então nós vemos que Deus atendeu a pressa deles. Deus atendeu. A lei que era para aniquilar todos os judeus foi a lei que já permitia com que os judeus pudessem fazer o quê? Se defender.
E nós Olha. encontramos uma coisa muito maravilhosa nessa história toda. Ao contrário de os judeus numa terra alheia Uhum. estar aí medrosos ou se calhar a gritar de um lado para o outro, nós Exato. encontramos que Deus estende a sua mão Uhum. e os judeus começa a eliminar os inimigos. Exato. Que coisa maravilhosa. Que coisa É. maravilhosa. Quando você tem um Deus, nada neste mundo pode lhe atrapalhar. Uhum. Nada neste mundo pode lhe deixar cair. É verdade que estamos no mundo sim, Uhum. mas as vitórias virão. Exato. Tarde ou cedo, Deus vai nos levantar. Exato. E assim os judeus começaram a atacar. Exato. E foram mortos muitos persas. Uhum. Nós, a postura, vamos perceber o júbilo dos Uhum. judeus Então. com esta vitória. Exato. Então, acho que você consegue perceber, né? Que aí nós encontramos que a vitória, quer dizer, por causa os judeus se defenderem, percebemos que muitas pessoas que eram do outro lado, né? Da outra margem, que eram os de Médio-Persa, já se convertiam para o quê? Para o O judaísmo. judaísmo. É tão interessante, está a perceber? Então, acho que você consegue entender, né? Isso pode não ser muito cabal na sua mente, mas perceba uma coisa. A história de Daniel, a história de quem? Dos amigos de Daniel naquela estátua que levantou Nabucodonosor. Depois que eles permaneceram fiéis, foi decretado uma lei para que pudesse se propagar, né? Em todo o reino da Babilônia, o Deus de quem? Dos amigos de Daniel, está a perceber? Então, e avançamos para Daniel, né? Daniel na cova dos leões. Depois dele manter-se fiéis, o Senhor colocou o quê? Tipo, permitiu, o anjo do Senhor acampou ao redor de quê? De Daniel, e os leões não atacaram. E depois disso, foi propagado em todo o reino que pudesse louvar e bendizer o Deus de quem? De Daniel. Encontramos a história de quem? De Esther e Mardoqueu. No final, todas as pessoas já estavam a aderir o quê? O Deus de Israel. Nós vimos que quando nós somos fiéis, no final o nome de Deus é exaltado. E aí houve júbilo, houve festa grande. E essa festa até hoje se proclama em Israel. Porém, sim, Exato. Comemora-se o Purim mesmo no âmbito de Da celebração da vitória. Da vitória, exato. Celebração da vitória. Até hoje mesmo isso tem acontecido. Isso acontece. Através de Esther E Mardoqueu. E tanto as companhias de Esther, quer crer, não eram judias, Uhum. mas através da vida de Esther foram transformadas Exato. pela palavra ou pela maneira como Esther apresentava-se a elas. Exatamente isso. Então é isso, meu amigo. É isso, meu amigo. Se nós permanecermos fiéis, não importa que instituição onde você esteja, você tem que testemunhar a respeito de quem? De Cristo. Conforme se diz, missão de Deus, minha missão. Tem que perceber que esta é a missão de Deus. Você é apenas um cooperador para que você possa transmitir essa palavra para outras pessoas. Então, Deus usa meios e mecanismos para poder alcançar essas pessoas. Então, o ponto aqui para alcançar outras pessoas é através de quê? De eu e você. Usou naqueles tempos. Hoje, os tempos atuais, ainda existem rainhas, Esther e Mardoqueus. Está a perceber? Que estão a agir. Está a perceber? Então, eu sei que você está a dormir, precisa acordar. Já não é tempo de dormir. Precisa acordar e agir. Porque o tempo é agora. E Deus está nos chamar para uma missão muito especial. E você está convidado para poder fazer parte disso. Últimas considerações. Como últimas considerações, é verdade que vivemos num mundo que tudo está difícil. Mas o meu conselho, tudo que nós fazemos pode marcar uma diferença. Exato. Não importa em que nível de problema você se encontra. Dizer que tudo é igual é mentira, nada é igual. Ser fiel, ser digno, ser justo é coisa que Deus requer de nós. Exato. Precisa ser justo, ser justa, para marcar a diferença onde você vive. Ok, tá certo. Então, como últimas considerações minhas aqui, eu vou ler uma citação aqui que vem na nossa lição. Diz o seguinte: o Senhor operou de maneira maravilhosa através das mulheres consagradas que se uniram em sua obra, com homens que ele tinha escolhidos para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, ele as levou a vagar, né? É isso, e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Deus chama homens e mulheres que não se vendem nem se compram.
homens e mulheres que é como a bússola ao Polo Norte. Então chama essas pessoas para poder testemunhar para este mundo. E você precisa ser esse homem. Então, para terminar, vou pedir para que o nosso amigo que está a assistir este conteúdo possa se certificar se já se inscreveu no canal Luz no Escuro e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para cada vez mais que nós divulgarmos um vídeo novo aqui no canal, YouTube possa te notificar, possa te mostrar este vídeo, e não se esqueça de poder compartilhar para pelo menos 10 amigos seus, e também escreva o seu nome nos comentários de onde nos vê, e para nós podermos termos a dimensão do canal em si e que isso possa ser bênção para outras pessoas. Então nós terminamos por aqui, com promessa daqui estar na próxima oportunidade, se o Senhor permitir, para a lição número 13. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.